Ela entrou naquele prédio como qualquer outra profissional de confiança. Cumprimentou funcionários, passou pela portaria e subiu para mais um dia de trabalho. Horas depois, o silêncio tomou conta do apartamento. O que aconteceu entre aquelas paredes? E como um dia de faxina terminou em uma investigação que mobilizou toda a polícia? Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos nos deparar com um caso tão doido que é até difícil de imaginar como que alguém planejou isso. Mas antes de mais nada, por favor, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal que me ajuda demais, ativa o sininho, ativa a notificação, que aqui a gente tem 2 vídeos longos por semana e tem vídeo curto todos os dias para vocês. Eu sou a Fabi Medeiros e esse é o vídeo de hoje. Na manhã do dia 30 de junho de 2026, semana passada, um casal é encontrado morto em seu apartamento, um apartamento de alto padrão, no bairro São Pedro, em BH, Minas Gerais. Eu morei em BH muitos anos da minha vida, estudei, fiz faculdade lá, meus pais vão sempre lá, enfim. É uma cidade que eu conheço muito bem, conheço o bairro São Pedro. E esse bairro é um bairro assim super tradicional, as pessoas que moram lá a vida inteira, um bairro tranquilo, assim, muito de boa mesmo. Esse casal, então, foi encontrado nessa manhã do dia 30, morto. E aí a polícia, quando chegou, né, queria saber o que tinha acontecido ali, quem tinha feito aquilo e por quê? Por que alguém mataria um casal de idosos que não faz mal a ninguém? Por que aquilo tinha acontecido? Naquele apartamento viviam o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a sua esposa, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76. Ambos eram bastante conhecidos entre os familiares, amigos e vizinhos. O Cláudio Atala, ele era um advogado respeitadíssimo em BH, e a Maria Clotilde havia construído a sua trajetória como empresária. Os dois eram descritos por pessoas próximas como um casal bem discreto, trabalhador e muito querido. Bom, então o casal, trabalhou a vida inteira, eles tinham uma vida financeira extremamente tranquila, viviam super bem e, como a maioria dos casais, é bem normal, contratavam diaristas para poder ir limpar o apartamento, porque eles não precisavam, de ter realmente uma pessoa ali todos os dias, então contratavam eventualmente uma diarista. E aí, na manhã do dia 29 de junho de 2026, segunda-feira passada, a diarista Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, que foi indicada pelo primo da Maria Clotilde, ela foi, então, chegou, ali no prédio para poder limpar o apartamento deles. Era mais ou menos 7h30 da manhã, por volta de 7h30 da manhã ela chegou bem cedinho, então eram aquelas portarias eletrônicas, ela teve que esperar alguém abrir. Então abriu para ela o portão, ela entrou normalmente, cumprimentou os funcionários, subiu, ela estava só com uma bolsa assim a tiracolo e foi trabalhar. Naquela manhã tudo correu normal, nenhum vizinho escutou nenhum grito, nenhum pedido de socorro, não teve nenhuma movimentação incomum no prédio também, tudo tranquilo. O que ninguém sabia é que Paola já tinha um plano. O objetivo da Paola era furtar, o casal, roubar alguns objetos ali da casa. Então, quando foi ali mais ou menos na hora do almoço, o casal estava indo almoçar, a Maria Clotilde fez um suco. Em algum momento que ela se distraiu, a Paola foi lá e colocou 4 comprimidos, provavelmente ela arrumou um jeito de dissolver aquilo ali, não sei se ela bateu, se ela picou, o que ela fez, mas ela introduziu esses 4 comprimidos de clonazepam ali no suco. Então, durante o almoço, o casal bebeu esse suco e após o almoço, eles estavam se sentindo completamente sonolentos. A Paola, percebendo então a situação, ela começou a furtar coisas do apartamento, achando que em algum momento o casal apagaria. Só que não foi isso que aconteceu. O Cláudio Atala, ele começou a escutar essa movimentação no apartamento, ainda bem sonolento, ele estava no quarto, e ele levantou para ver o que era. Quando a Paola viu que ele estava levantando, ela teve a ideia de ir na cozinha, pegar uma faca, e aí, gente, ela fala que ela queria apenas, assim, ameaçá-lo, deixar ele com medo. Mas fato é que ela
deu vários golpes nele. Depois aqui na perícia eu vou falar para vocês exatamente quantos foram, né, que foi notificado até agora, porque esse caso ainda está em andamento. Mas enfim, ela golpeou o Cláudio Atala várias vezes até que ele perdesse sua vida. Então ela foi para a sala e viu que a Maria Clotilde também estava sonolenta, mas não tinha apagado ainda. Então ela também foi para cima dela, a golpeou e finalizou, né, também ali com a vida dela. Depois disso, ela, como quem já sabia o que estava procurando, ela começou a abrir as gavetas, os armários, as cômodas, tudo, gente. Ela foi, assim, ela fez a limpa no apartamento. Tudo que ela podia pegar e carregar, ela pegou. Então foi relógio, foi celular, foi dinheiro, né, em espécie, foi cartão de crédito, muita coisa assim, joia, muita joia. Então ela levou embora, ficou ali, né, arrumando toda essa cena, que acredito que vocês consigam imaginar como que ficou, assim, deplorável. E ela pegou, colocou tudo em 2 sacolas e às 3h30 da tarde ela deixa o apartamento. O dia seguiu, na tarde e na noite daquele mesmo dia, os familiares, né, porque o casal tinha uma rotina, gente. Então, familiares tentaram entrar em contato com eles, né, ligando, mandando mensagens, mas eles não atendiam e nem respondiam as mensagens. Ninguém achou assim muito estranho, porque afinal era um casal, então eles poderiam estar dormindo ou poderiam ter saído, enfim, não ficaram muito preocupados com isso. Jamais imaginariam, né, o que tinha de fato acontecido. Quando foi na manhã do dia 30, como o casal não tinha respondido, não tinha dado nenhum sinal, né, nenhuma notícia, um parente, parece que é o filho, foi até o apartamento verificar como que eles estavam. Chegando lá, né, deparou com o casal já falecido na casa e aquela cena devastadora, assim, brutal. O choque foi imenso e a polícia foi chamada. A polícia, então, né, chega ali no apartamento e esses dados que eu vou falar para vocês, gente, é tudo que foi investigado até agora. Lembrando que o caso, né, ainda está em andamento, então novas provas, novas atualizações virão e eu trago para vocês, mas todos os dados que eu estou fornecendo aqui foram, né, retirados de entrevistas de delegado, os dados fornecidos pela imprensa sobre esse caso. Então, não tirei da minha cabeça. Quando a polícia chegou lá, a perícia, né, começou então a analisar todo o apartamento e os corpos também. O Cláudio Atala, ele aparentemente ali, ele tinha sido golpeado com 17 perfurações no tórax. Teve também ataque no pescoço, na nuca, nas costas, no rosto. Foi um total, aí a polícia chegou até agora, de 35 a 40 golpes, só nele. Na Maria Clotilde, foram cerca aí, até agora apurados, cerca de 14, 15 golpes. Então foi muito golpe, com certeza não foi assim fácil e nem rápido. Depois disso, ela ficou bastante tempo ainda no apartamento, né, limpando toda a cena, roubando tudo que podia roubar. E aí a polícia então, né, não sabia quando chegou ali quem tinha feito aquilo, e começou a analisar pelas câmeras do prédio, né? O prédio era um prédio de alto padrão, então tinha câmera por toda parte. Analisando as imagens, eles perceberam que naquele dia anterior, a única pessoa que não era um familiar, que tinha permanecido por tantas horas assim no apartamento, era a diarista. Então, eles também perceberam, né, que ali naquelas filmagens mostrava que quando ela entrou apenas com uma bolsa a tiracolo, lembra que eu falei com vocês? E no vídeo da saída, às 3h30 da tarde, mostra ela saindo com uma outra roupa. Ela estava com uma blusa preta que já não tinha estampa, né? Quando ela chegou era uma estampa dos Estados Unidos, e aquela saia preta, uma calça jeans e carregando 2 sacolas que também ela não entrou com essas sacolas. Então aquilo ali chamou a atenção dos investigadores e a Paola passou a ser a principal suspeita. Mas quando a polícia foi atrás da Paola para poder, né, escutar a versão dela dos fatos, ela já tinha saído de BH. Então a polícia começou a rastrear, né? O filho também, né, os familiares ali, eles deram falta de vários itens no apartamento, né? Os relógios que eram
caríssimos, as joias, dinheiro, deram falta de muita coisa, então foram, né, já começaram ali a rastrear os cartões, as ligações telefônicas, bloquear os cartões, perdão, rastrear as ligações telefônicas para poder ver se encontrava a Paola onde que ela estava. Não demorou muito, quando foi na quinta-feira, eles, né, então na segunda ela fez tudo isso, quando foi na quinta-feira, a polícia viu que ela, na verdade, que ela já tinha saído de BH, já tinha visto antes, não sabia para onde ela tinha ido. Então eles descobriram que ela estava em Itabira, que é uma cidade que fica ali mais ou menos 100 quilômetros de BH, é bem pertinho. Ela, né, tem familiares lá, então ela tinha ido para Itabira. A polícia então chega num hotel lá em Itabira, que já estava rastreado também, e ela é presa. No momento da prisão, estava só ela e o filho dela, ela tem um filho de 6 anos, quarto de hotel, ela não apresentou nenhuma resistência. Na verdade, ela até falou assim, eu estava esperando por vocês, porque o caso, eu já sabia que o caso tinha caído na mídia, eu já não estava conseguindo mais sair de casa, já estava com muita vergonha, então eu sabia que em algum momento vocês iriam chegar. E aí ela foi presa, né, encaminhada para a delegacia. Na delegacia, a Paola confessou absolutamente tudo. Ela contou, né, que ela levou os comprimidos de clonazepam, que ela dopou os idosos e que ela não tinha intenção de matar ninguém, que realmente ela foi e ela queria apenas roubar, mas que quando ela viu que o Cláudio, né, estava acordado, que ele não tinha pagado ainda, ela entrou em pânico e a primeira coisa que ela pensou foi em pegar a faca. Então foi ela que contou tudo o que aconteceu dentro do apartamento. Ela falou, né, toda essa história que eu já contei para vocês. Pegou a faca, foi nele primeiro, depois foi na Maria Clotilde. Ela disse que ela precisava ter certeza que eles estavam mortos, mas que não tinha a menor intenção de matá-los. Bom, a polícia achou aquela confissão muito estranha porque ela falou que não tinha intenção de matar, mas que nada daquilo, né, foi premeditado. Mas o fato dela ter levado o remédio, né, o clonazepam para o apartamento, mostra que sim, que já existia uma premeditação e que quando você premedita alguma coisa, tudo pode acontecer, né? Você não tem como escrever o roteiro inteiro, porque parte do roteiro é a reação das pessoas. Então, embora talvez ela não contasse com a reação deles não apagarem, ela certamente esse plano B dela já existia na cabeça dela, porque ela reagiu de uma forma muito cruel, muito assim, surreal realmente para quem queria só roubar, só roubar. Enfim, ela contou também que ela contou, mas também foi, né, visto ali nas câmeras de segurança que quando ela sai, quando ela deixa o apartamento, tem uma caçamba ali na frente, então ali ela descartou tudo que ela precisava, né, a roupa suja, provavelmente ela disse que limpou a faca, então parece que ela descartou a faca ali também, e ela seguiu a vida dela. Ela entrou num Uber, que até então não sabiam que era um Uber, mas depois sim foi descoberto que era um carro de luxo. Parece que esse Uber estava ali aguardando, não aguardando um passageiro. Ele estava entre uma corrida e outra, esperando uma nova chamada, então ele estava ali na rua parado, né, para não ficar rodando, gastando gasolina. E aí ela chegou, perguntou para ele, tem versão que fala que era R$30 que ela ofereceu, para levar ela até o centro, né, até a Praça 7, e tem versão que fala que foi R$40, mas fato é que o Uber mesmo conta que foram R$30, ela ofereceu, te pago 30, você me deixa no centro, ele falou, deixo, beleza, né, ele não estava aguardando ninguém, e que quando chegou lá ela pagou 50, e aí ele falou, eu não tenho troco, ela falou, não, pode ficar, então ela deixou um troco aí quase no mesmo, que era o mesmo valor da corrida, né, que ela pagou ali pela corrida. Enfim, ali na Praça 7, que é uma praça em BH, bem no centro mesmo, lotada de gente vendendo um monte de coisa, assim, no chão mesmo, tem muito hippie que vende ali nas feirinhas, assim, né? Não é uma feirinha, mas na rua mesmo, expõe o trabalho deles, essas coisas, bem manuais, tem muita gente que faz isso. Então ela foi pra lá tentar vender o que ela tinha acabado de furtar. Ela vendeu várias coisas, ela parece que apurou aí um valor de R$3.300. Depois disso, ela foi para Ribeirão das Neves, que também é ali, né, região metropolitana de BH, uma cidade bem pertinho. Parece que ela morava lá, então ela foi para lá, pegou o filho dela de 6 anos e ali ela já
começou a fuga dela, né? Então ela não foi direto para Itabira, mas ela já foi para um lugar, já se escondeu, depois foi para outro, enfim, até que ela foi para Itabira e foi presa lá. Bom, então com a confissão da autora, né, parecia que o caso estava esclarecido. Né, eles já tinham encontrado todos os vestígios que precisavam encontrar, ela já tinha confessado todo o crime e tudo parecia estar se encaminhando então para, digamos, o fim de todo aquele mistério. Mas não, novas revelações estavam por vir. Na manhã do dia 3 de julho de 2026, a Paola foi levada ao Fórum de BH para poder, né, fazer ali a audiência de custódia. Na audiência de custódia é exatamente para isso, para avaliar se tudo correu de forma legal durante a prisão dela e se tem necessidade dela ficar presa ou se ela pode ser solta para aguardar julgamento. A defesa, ali na audiência de custódia, começou a falar que a Paola tinha um vasto histórico, né, de problema mental, de alguma insanidade, algum tipo de insanidade, mas que eles estavam aguardando os laudos médicos, né, os documentos médicos, para poder entrar com esse pedido. E a Paola relatou que o que ela teve na hora ali mesmo foi um surto psicótico, que ela ouviu vozes que diziam para que ela matasse o casal. Então eles estavam tentando de alguma forma colocar ela como a doidinha que não sabia o que estava fazendo. Mas aquilo não colou para a juíza, porque ela disse assim, bom, isso não condiz muito com o surto psicótico, porque ela levou o clonazepam, ela esperou o momento certo ali, né, ideal para colocar no suco, depois ela roubou várias coisas do apartamento, depois disso ela trocou de roupa, parece que ela até tomou banho, saiu do apartamento, descartou tudo numa caçamba, depois pegou um táxi, foi para o centro vender tudo e depois disso ela ainda fugiu. Então aquilo não condizia muito com uma pessoa que estava em surto ou que teve um surto ali naquele momento, depois o surto passou e ela então não batia. E aí, por conta assim, né, da gravidade do crime, da tentativa de fuga que ela já tinha cometido e da barbaridade que foi tudo aquilo ali, a juíza resolveu, né, decidiu que ela iria ficar presa aguardando o julgamento. E aí teve também, gente, o laudo, né, toxicológico, que saiu o resultado e confirmou que sim, que tanto a Maria Clotilde como Cláudio Atala, eles tinham, né, a presença do medicamento no organismo. O que comprovava que realmente a Paola, né, ela os dopou, então dessa forma tirando totalmente, né, a chance de defesa da vítima. Eles apresentavam várias marcas de defesa no corpo, né? Essas facadinhas assim que às vezes entra, porque a pessoa tá ali tentando realmente se defender. Mas eles não tinham a menor condição porque eles estavam completamente dopados. Então o laudo toxicológico, ele revelou e confirmou isso também. Enquanto, né, ela ainda ali presa ainda, começou outras pessoas a relatarem acontecimentos estranhos que tinham acontecido quando a Paola estava presente. Uma dessas pessoas foi o primo da Maria Clotilde, exatamente a pessoa quem indicou a Paola para ir limpar o apartamento deles. Porque a Paola, parece que ela já trabalhava há 1 ano como diarista do primo. E teve uma vez que o primo, ele comentou que ele saiu, né, ele chamou a Paola ali, eles foram num bar, parece, assistir um jogo de futebol. Em determinado momento, ele foi ao banheiro e quando ele voltou, ele já, né, começou a se sentir completamente tonto, meio dopado, e ele disse que naquela noite ele perdeu a carteira dele. Parece que tinha ali R$800 e na época ele não deu, né, tanta importância para aquilo, realmente achou que tinha perdido e a Paola também convenceu ele de que ele tinha perdido, mas após a prisão dela, ele chegou ali à conclusão que na verdade ela provavelmente tinha, né, colocado alguma coisa na bebida dele enquanto ele foi ao banheiro e depois ele ficou dopado e aí ela furtou ele também, roubou ele ali também. E também teve uma outra pessoa, parece que é uma mulher, que a Paola foi limpar a casa dela, parece que chegou aí 3 vezes, e essa pessoa meses depois deu falta de não sei se foi objeto, foi dinheiro, mas de alguma coisa. Na época também ela não ligou os pontos,
Mas após a prisão da Paola, e né, isso saiu nos noticiários de Minas, está saindo em todo o Brasil, a pessoa viu, ligou os pontos e falou, pô, aquilo sumiu logo depois que ela teve aqui, porque essas coisas às vezes, gente, demora, né, a pessoa a sacar que perdeu alguma coisa, ninguém fica checando tudo todo dia, abrindo gaveta para checar tudo, enfim. Né, quem tem diarista aí sabe disso, ninguém faz isso, mas ela deu falta disso, então tem aí também essas duas questões, essas duas investigações aí contra a Paola. Bom, então a cronologia do crime, né, segundo a polícia, segundo o que foi apurado até agora, até a gravação desse vídeo, é a seguinte. Analisando as imagens de segurança, né, e os dados obtidos ao longo da investigação, a polícia conseguiu reconstruir praticamente toda a movimentação da diarista naquele dia. Ela entrou no prédio por volta das 7h30 da manhã, por volta das 9h30, o Cláudio ele ainda atendeu normalmente uma ligação telefônica. Ao meio-dia, ele voltou a falar com familiares por telefone, sem demonstrar qualquer normalidade. A dopagem aconteceu durante então o almoço, em seguida vieram os ataques. Depois, então, a Paola passou um longo período recolhendo objetos, trocando de roupa, organizando os pertences, né, roubados ali. E depois ela deixou o apartamento mais ou menos por volta das 3h30 da tarde, né, que foi quando as câmeras registraram a saída dela. Na terça-feira, ela permaneceu escondida em outro endereço. Quando foi na quarta, ela então fugiu para Itabira, né, se escondeu ali num hotel. E na madrugada da quinta-feira, dia 2 de julho de 2026, ela foi encontrada, né, localizada e presa. Então, pelo que se tem até agora, parece que a Paola ela já apresenta esse modus operandi há bastante tempo. Ela, de fato, ela é diarista, ela vai limpar a casa das pessoas, mas parece que quando ela tem uma oportunidade, ela sempre anda com esses comprimidos na bolsa e ela dopa o dono da casa e ali ela furta alguma coisa, né, de muito valor, que provavelmente durante a limpeza ela você já consegue perceber, né, facilmente onde estão as coisas de valor daquela casa. Então, tem esses relatos aí, né, que vão ser investigados ainda, do primo dessa outra pessoa. Com certeza, provavelmente, acredito, né, supostamente, tem que falar assim hoje em dia, pode ser que apareça mais, porque outras pessoas vão ver o noticiário e talvez, né, identifiquem que aconteceu com elas também. Não sabemos quantas vezes a Paola já fez isso, mas parece que realmente tirar a vida de pessoas foi a primeira vez e tomara que tenha sido a última, que a justiça seja feita. Com base nas provas reunidas até o momento, a investigação concluiu que a motivação do crime, né, foi patrimonial, foi roubo mesmo. Porque também a suspeita, ela confessou o crime na delegacia. Os exames toxicológicos, eles detectaram a presença, né, do clonazepam no organismo das vítimas, então que elas foram de fato dopadas. As câmeras de segurança do prédio mostram, né, registraram exatamente a entrada, o horário de entrada e saída da Paola. Tiveram também as câmeras ali da rua, eu não sei qual câmera exatamente, mas que mostra também a Paola descartando os objetos na caçamba logo após ela deixar o prédio. E também tiveram todos os objetos que foram levados do apartamento. Muitos já foram recuperados, né, como relógio, celulares, joias, mas outras coisas, infelizmente, ainda não e talvez nem tenha como, porque ela vendeu rapidamente, ela já tentou fazer dinheiro ali, então muita coisa não vai ter como ser recuperada. Mas eles já estão rastreando, já também tudo sendo analisado. A expectativa é que o processo criminal ele avance, né, então, diante de tantas provas, que o Ministério Público ofereça denúncia, mas, enquanto isso, a acusada, ela permanece, né, aí com direito à ampla defesa e ao contraditório. O processo segue em andamento, novos laudos, manifestações da defesa e decisões da justiça ainda podem trazer desdobramentos. Mas uma coisa dificilmente será esquecida. Na manhã de 29 de junho de 2026, Cláudio e Maria Clotilde iniciaram o dia acreditando que receberiam apenas uma diarista para uma faxina. Horas depois, suas vidas foram interrompidas de forma extremamente violenta e um apartamento silencioso
em um dos bairros mais tradicionais de BH, tornou-se cenário de um crime brutal. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um caso aí que está tomando, né, uma repercussão nacional devido à brutalidade, à gravidade, à barbaridade. É muito porque assim, realmente é de chocar. Você não imagina, quem pode imaginar que uma pessoa, um serviço que você contratou, né, uma pessoa para limpar a sua casa, vai tirar a sua vida. Bom, muito obrigada quem ficou até agora. Se você gostou, por favor, deixa seu like, deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você acha dessa história, que eu vou ler todos. Se inscreve no canal, gente, me ajuda de um tanto, mas demais mesmo. Ativa o sininho, aqui tem 2 vídeos longos por semana e tem vídeo curto todos os dias para vocês. Então é isso, galera, a gente se vê então no próximo vídeo.